Com um background cultural muito diversificado, Micaela Oven viveu a sua juventude na Suécia. Tem mãe montenegrina, pai sueco, é casado com um português e vive em Portugal há 22 anos. O curso no desenvolvimento pessoal, PNL, coaching e mindfulness fez depois do nascimento da Liv, a sua filha mais velha. A maternidade foi uma experiência que transformou radicalmente. Ofereceu-lhe 3 filhos e a possibilidade de uma nova direção profissional, abrindo-lhe o caminho na sua abundante autodescoberta e na prática de uma parentalidade mais consciente. Autora de 7 livros, co-criadora de um dos podcasts mais ouvidos em Portugal, Inspiração para uma Vida Mágica, e fundadora da Academia de Parentalidade Consciente, Mia considera-se uma eterna estudante do desenvolvimento pessoal e a sua missão passa por escrever e falar sobre estes temas em público. O tema da parentalidade entrou na sua vida antes que esta palavra fizesse sequer parte do dicionário da língua portuguesa. Mia tem o sonho de um dia de se deixar de falar de parentalidade consciente para se falar apenas de parentalidade. Partir do pressuposto que as emoções da criança têm igual valor ao adulto, reconhecer e preencher as necessidades da criança por trás de comportamentos e validar ou não desejos com uma linguagem compreensiva e íntegra são os princípios base de educação que aproximam pais e filhos numa dança harmoniosa, respeitadora e empática. Ativista e promotora de um mundo melhor, referência nacional no estudo e desenvolvimento de relações mais íntimas, conectadas e felizes, hoje temos a honra de receber a enorme Micaela. Obrigada uma vez mais por estares aqui e bem-vinda. Obrigada, olha que fixe, fizeste um grande trabalho nessa apresentação, não foi assustando, eu estava aqui a pensar que isso é especial. Obrigada. Sentimos-nos assim mais vistas e reconhecidas quando alguém cria assim uma apresentação específica, que normalmente é assim, só o standard link que está no site, assim, mas tu estudaste muito bem, obrigada. Apanhaste até aqui coisas que parecidas com só recentemente que eu disse, portanto, ali atenta, muito bem. Obrigada. Eu queria, pronto, isto é só, faço sempre assim uma introdução, sempre que a convidada, eu tenho material disponível online, sempre uma pequena introdução para a pessoa se sentir mesmo bem-vinda. Acho que é o mínimo que posso fazer, tendo em conta que o convidado se disponibiliza para estar aqui e pronto, é para mostrar o meu carinho para com a pessoa que está aqui à minha frente e se disponibilizam para produzir aqui conteúdo para o meu canal e para todas as pessoas que estão aqui também em live a ouvir. Tá bom. A minha primeira pergunta ia neste seguimento, como é que o desenvolvimento pessoal entrou na tua vida? Perspectiva de parentalidade ou foi numa perspectiva de autoconhecimento? Desculpa, é que há muitos cortes aqui, às vezes eu estava aqui a responder por cima porque cortou aqui, mas estás-me a ouvir agora direitinho, não estás? Estou a ouvir, sim. A pergunta foi como é que o desenvolvimento pessoal entrou na minha vida, não é? Sim. Se foi com a parentalidade já, tipo, direcionado para uma melhor parentalidade, ou se foi no sentido do teu autoconhecimento? Certo. Eu acho que desenvolvimento pessoal, embora não sob com esta designação, está presente na minha vida há muito tempo. Eu diria desde a adolescência, porque começou pelo interesse pela filosofia, que eu acho que o desenvolvimento pessoal nasce na filosofia. Se nós olharmos para os grandes filósofos, os grandes pensadores muito antigos, eu lembro-me a primeira que realmente me despertou, que me lembro muito, foram os ensinamentos do Platão. Eu sei que se diz em português, não? Do grego. E a sua analogia com a caverna,
né? Ele dizia Sim, que nós estávamos dentro de uma caverna e que havia ali uma fogueira e que só víamos as sombras e que interagíamos com sombras e que a realidade não era aquilo que estávamos a ver. E acho que eu aprendi na filosofia, assim, não sei se foi no nono ano, já não me lembro, foi lá assim às voltas dos 15, 16 anos, talvez, 15. 11º, talvez. Sim, só que eu estudei aqui na Suécia, portanto não é Ah, igual, sim. não é? E começou por aí. Portanto, eu faço 40 desenvolvimento pessoal, está na minha vida há muito tempo. E isto levou-me a outras ideias, levou-me até a meditação, levou-me a estudar mais filosofia. Aliás, o primeiro curso em que eu queria entrar na faculdade era filosofia, só que depois foi para sociologia. E esta ideia dos relacionamentos e da compreensão tinha muito, muito interesse também por psicologia. A psicologia e a filosofia eram assim dois temas que eu, assim, na escola básica, que para mim era isso, religião. Não estudar, aqui estudar, não a religião e moral, estuda-se religião no geral. E se nós Ok. estudamos, eu até na escola secundária sueca, nós temos que escrever uma tese no 12º ano e podemos escolher eu escolhi tema, eu queria escrever algo relacionado com religião e eu escrevi a minha tese do 12º ano sobre o taoísmo, não é? Taoísmo, que era uma religião na antiga China. Portanto, isso só tens assim umas ideias, Uhum. estas coisas estão presentes na minha vida mesmo há Já. muito tempo. E depois foi desenrolando assim. Ok. E com o nascimento da tua filhota, houve assim um maior chamamento e aprofundamento nestas questões da parentalidade. Sim, começou pelo um reencontrar com a meditação e com encontrar um encontro com a palavra mindfulness, que surgiu mais ou menos por essa altura. A minha filha, em março, faz 20 anos, portanto, foi há bastante tempo. Foi mais ou menos para aí que eu ouvi a expressão mindfulness pela primeira vez e comecei a estudar e a praticar. E ao mesmo tempo conheci um terapeuta familiar dinamarquês, que é o Jesper Juhl, ensinamentos dele, portanto, e essa junção é que me fez estudar mais mindfulness e estudar com o Jesper Juhl, e daí é que nasceu esta ideia da parentalidade consciente. Boa. E como é que defines de forma prática o conceito de parentalidade consciente? Quais é que são os pilares e em que é que se difere de uma parentalidade mais dita Então, tradicional? uma parentalidade consciente é uma parentalidade muito pessoal de cada um. Mas, acima de tudo, uma parentalidade intencional e ponderada e propositada, não é? E se eu quiser, um exemplo que eu costumo dar, que tem a ver com a sopa, e podemos utilizar aqui a ideia da criança tem que comer sopa em Portugal. Muito Uhum. tradicionalmente em Portugal, a criança tem que comer sopa duas. E esta ideia de comer sopa 2 vezes por dia e essa necessidade, que de fora parece uma necessidade, causa muitos conflitos, muitos atritos, muita confusão em muitas escolas e em muitas famílias, porque a criança não quer comer a sopa. E se nós praticamos a parentalidade consciente, nós ficamos muito preocupados com uma parentalidade tradicional, ficamos preocupados com o facto da criança não querer comer a sopa. E tentamos encontrar estratégias para ela comer a sopa. E essas estratégias podem passar por ameaças, ou subornos, ou castigos, e por aí fora. Não é? Muitas vezes até começa-se pelos subornos e acaba-se no castigo. Não é? E até na violência física às vezes. Se nós queremos praticar uma parentalidade consciente, nós paramos e observamos o que é que se
está a passar naquele momento. E tentamos perceber que necessidades é que tem o meu filho e que necessidades é que tenho eu. E aí eu vou perceber, ok, comer a sopa não é uma necessidade. Comer sopa é uma estratégia para satisfazer a necessidade da criança se alimentar. Ok, então a necessidade é a criança se alimentar. E eu, como mãe, tenho a necessidade de contribuir para o bem-estar do meu filho. Tenho a necessidade da criança se alimentar, isso eu faço através de dar bons alimentos ao meu filho. Não é? Eu tenho essa necessidade de cuidar e de contribuir para o bem-estar, e a estratégia é dar uma boa sopa. Ok, a estratégia sopa não está a funcionar. Então, se eu quiser de forma consciente, eu identifiquei as a criança. Acho que desapareceste um bocadinho, não foi? Sim, mas podes continuar. Pronto, eu acho que és todo, né? Se eu tenho as necessidades identificadas, eu vou poder escolher estratégias saudáveis e ecológicas e boas para mim e para o meu filho. Ou talvez antes, ainda ontem estava a dizer isto numa live, em vez de oferecer a sopa, se calhar vou dar uma cenoura na mão da criança, se ela tiver idade para comer uma cenoura crua, por exemplo, ou se for, se calhar hoje em dia fala-se mais em baby-led weaning e não comer, e comer mais sólidos pode ser uma solução aqui na nossa relação. Embora estejamos aqui a falar de uma coisa tão banal, só que eu sei que é muito importante para muita gente, como a sopa, podemos utilizá-la para exemplo para muitas outras situações em que nós vivemos atrito, fricção, conflito, porque não estamos a pensar em necessidades, estamos apenas a tentar usar estratégias que venham da nossa cultura, porque eu estou a falar disto hoje também porque estou na Suécia e aqui o hábito não é comer sopa, como disse também ontem, como disse tantas vezes. Se forem a uma escola sueca, vão ver servida sopa uma vez por semana, só. Sim. Não vai haver mais sopa. E é a refeição principal, portanto, uma sopa mais rica, portanto, é sopa e pão. Isso é o almoço, não é? Portanto, quem é que tem razão aqui? Nenhum país, nem outro, nenhuma cultura, nem outra. Tem razão aquele que está a utilizar as estratégias que melhor funcionam na sua situação. Portanto, essa consciência é que nós levamos connosco na parentalidade. E no conceito específico da parentalidade consciente que eu procuro falar, eu utilizo muito 4 valores ou 4 pilares que eu pedi emprestado ao tal terapeuta familiar, o Yes Período, que é igual valor, o respeito pela integridade, a autenticidade e a responsabilidade pessoal. E estes 4 valores estão sempre presentes nas estratégias que eu escolho, porque na parentalidade tradicional, muitas das estratégias que nós utilizamos satisfazem apenas as necessidades do adulto. E na parentalidade consciente, a ideia não é satisfazer apenas as necessidades da criança, é satisfazer as necessidades dos adultos e da criança, de ambos. Desculpem, estes fones caem dos ouvidos. Ok? Portanto, esta ideia é muito importante. E também percebemos que existe uma diferença entre necessidade e desejo. Porque o meu filho pode querer, em vez de comer sopa, em vez de comer a cenoura crua, pode querer um chocolate. Mas chocolate nunca é necessidade. Satisfazer a necessidade. O desejo podemos satisfazer a não. Né? E a sopa, quando eu tento obrigar o meu filho a comer a sopa, isso tem a ver com o meu desejo, mas talvez a minha necessidade de contribuir para o bem-estar. Então, essa observação e essa consciência constante é que vive connosco quando nós procuramos praticar uma parentalidade consciente. Boa. Sim, acho que foi bastante esclarecedor. Às vezes o que é difícil é nós distinguirmos um bocadinho entre necessidades e desejos. Às vezes pode parecer assim uma zona um bocadinho mais cinzenta. Sim,
às vezes parece, mas se nós levarmos isto connosco e treinarmos, porque isso é um treino, Treinar. não é? É um Exato. filtro diferente que estamos Sim. habituados. E se nós olharmos para isto em tudo, não só, não é? Que nós estamos aqui também para falar do nosso autocuidado, então esta consciência das nossas necessidades, do nosso autocuidado, muitas estratégias que não são pensadas para satisfazer necessidades. Mas quanto mais treinamos, mais fácil fica. Exato, sim. É possível praticar uma parentalidade consciente quando estamos desconectados connosco? E qual é que é a importância do desenvolvimento pessoal para uma parentalidade consciente? Do igual valor. Nós podemos cuidar do nosso filho de uma forma consciente, contribuindo para as suas necessidades e comunicando com ele de forma consciente. Mas se nos esquecermos de nós mesmos na equação, ficamos um bocadinho mancos. E o nosso filho não aprende a ver as nossas necessidades, as necessidades dos outros. Isso ele vai aprender através da minha comunicação com ele e através da forma como eu satisfaço as minhas necessidades. Portanto, isso é uma parte essencial, sendo que no primeiro ano e meio de vida de uma criança é mais difícil e é mais compreensível que tudo gire mais à volta da criança. Mas a partir daí é mesmo muito importante, mesmo no início, de termos essa consciência sobre as nossas necessidades. Podemos às vezes colocá-las em segundo plano, mas isso não é a mesma coisa como não ter a consciência. Eu posso conscientemente dizer, ok, eu tenho uma grande necessidade de tranquilidade neste momento, mas o meu filho tem uma grande necessidade e talvez eu investir um bocadinho na brincadeira com ele para depois poder satisfazer a minha necessidade de tranquilidade. E às vezes vai ser o contrário. E tudo bem. Mas a ideia é termos essa consciência que é fundamental. Ok. Que conselhos é que darias a uma mãe, isto porque o público-alvo aqui da Woman são mães, que reconhece que não tem as ferramentas necessárias para educar o filho com uma boa autoestima, seguro, confiante? Qual seria o ponto de partida quando a pessoa reconhece que não está nesse lugar? Quando reconhece que não está no lugar de poder praticar uma parentalidade consciente, foi isso essa Sim, pergunta? sim. Okay. Mas tem essa vontade? Reconhece Tem essa vontade. que existe essa... Então, acho que a primeira coisa a fazer é aprender sobre as razões por trás desta vontade consciente. Porque parentalidade consciente também é uma estratégia para satisfazer necessidades, não é? Portanto, se eu resgatar essas necessidades, eu tenho uma necessidade de mais empatia, mais respeito, calhar mais responsabilidade, mais autenticidade, mais harmonia. E então, se eu começar a desvendar as minhas necessidades, né, que estão por trás da vontade, eu vou também começar a ganhar mais motivação na prática e vou olhar para mim, para dentro e auto-empatizar comigo, reconhecer, ok, eu tenho essas necessidades. Essas necessidades é que fazem com que eu às vezes grito, né? Porque é caricato, né? Eu posso ter uma necessidade de mais empatia e acabo por gritar porque não estou a sentir empatia. Ah, ok. Esta autocompaixão é diferente, porque a empatia, isso tem sido estudado em laboratório, que quando existe a própria, o nosso sistema nervoso regula. A nossa amígdala calma e nós sentimos-nos mais tranquilas e assim temos mais recursos para realmente ter, não gritar ou não utilizar aquelas práticas mais tradicionais. Portanto, começa aí neste desvendar das minhas próprias necessidades e da prática da autoempatia. Ok. Então, talvez começar o percurso no desenvolvimento pessoal, não é? No seu autoconhecimento
antes de se preocupar com a parentalidade, certo? Sim, olha, estás quase sempre a travar, portanto, estou quase a adivinhar aqui as perguntas. Mas sim, em, se nós conseguirmos começar este trabalho antes de ter filhos, melhor. O que eu acho é que podemos fazer paralelamente na maternidade, ou seja, a própria maternidade faz-nos esse convite dessa autodescoberta. E nós não podemos, nós não temos de a fazer ligada da nossa prática da parentalidade. Podemos fazê-lo paralelamente, ok? Portanto, nessa descoberta do meu filho, acontece também uma descoberta sobre mim, né? É porque os nossos filhos vão ter a tendência de despertar muita coisa em nós. E na parentalidade tradicional, nós não paramos para observar o que ele está a despertar. Tentamos só arranjar o nosso filho para ele se comportar da forma adequada, né? Mas se nós aceitarmos esse convite que o nosso filho nos está a fazer toda hora, estamos paralelamente a descobrir quem é ele e a descobrir quem somos nós, porque ele está-nos sempre a fazer essa pergunta: quem és tu? É? O Esse Período tem um livro que não está traduzido para português, mas se eu traduzir o título, chama-se Aqui Estou Eu, Quem És Tu? E eu gosto tanto desse título porque é isso que está a acontecer na nossa interação com as crianças a toda hora. As crianças estão-nos a dizer com o seu comportamento, nem sempre com as palavras, não é? Aqui estou eu, isto sou eu. E quando estão a fazer, também nos estão. E nós, quando praticamos parentalidade mais tradicional, não estamos a responder a essa pergunta. Não estamos a agir autenticamente. Não estamos aí, ok, ele portou-se mal, vou colocá-lo de castigo, ou tem que haver uma consequência. Mas se praticamos parentalidade consciente, nós vamos responder a essa pergunta, falando sobre o que está a acontecer em nós, o que se está a manifestar em nós. E nessa dinâmica, nós ficamos a conhecer, eles ficam-nos a conhecer a nós e ficam a saber quais são os nossos limites, quais são também os nossos desejos, quais são as nossas necessidades. E acontece a tal dança também que tu mencionaste aí no início. Sei. Fico mais aliviada porque a minha jornada no autoconhecimento só começou quando foi meu filho. Por isso, e sentia-me se a minha diz que é possível isto andar a par, já me sinto mais descansada. Em que medida é que o autocuidado das mães impacta a qualidade da relação com os filhos? E se a ideia que nós temos de as mães terem o seu autocuidado e terem também tempo para si, se acaba por afetar aqui a relação mãe-filho, porque efetivamente estão a retirar parte do tempo, não é, que poderiam estar a dedicar-se a ele. Eu acho que nós podemos desmistificar um bocadinho o facto de que o autocuidado significa não estar com o filho. Né? Para nós que temos essa possibilidade, às vezes é um grande luxo. Há mulheres por aí que não têm a possibilidade de, ok, agora vou deixar o filho com outra pessoa para só cuidar de mim. Portanto, para mim, hoje em dia, quando eu defino autocuidado, tem a ver precisamente com eu saber boas estratégias saudáveis para mim e para o meu filho de eu cuidar das minhas necessidades. Isso é o autocuidado. É quando eu me responsabilizo pela prática das minhas necessidades. Isso pode significar fazer isso enquanto estou com o meu filho, ou não, ok? Portanto, e é muita questões de beleza, é muita questão de massagens ou fazer assim coisas deste género. Só que isso podem ser boas estratégias ou não, porque se nós fizermos isso, ok, se calhar satisfaz mais a necessidade de diversão do que realmente a necessidade que eu tenho de me sentir vista e nutrida. Eu sentir-me vista e nutrida acontece
relação com os outros. Vida pode acontecer na relação com o meu filho, mas para ele conseguir contribuir para a satisfação das minhas necessidades, eu tenho que ser autêntica, saber falar com ele sobre isso, ok? Claro que com filhos muito pequeninos que não falam, este exemplo não serve tanto, mas é esta a ideia, acho que é mesmo muito percebemos. O que é autocuidado? Autocuidado é eu cuidar das minhas necessidades de uma forma saudável, ok? Esse autocuidado é fundamental, mas não depende de eu ter alguém que tome conta do meu filho ou não. Ok. Sim. Faz sentido? Sim, faz todo. Sim, e até podemos arranjar estratégias durante o dia, por exemplo, se a pessoa trabalha fora, no caminho para ir para o trabalho, ou até durante a pausa de almoço, não é? Autocuidado pode ser Eu posso tirar um tempo para ler. Claro, mas sim, só que eu posso cuidar de mim sem tirar um tempo fora das tarefas. Eu posso praticar autocuidado no trabalho. Imagina, tenho uma pessoa no meu trabalho que sempre quando fala comigo, fala de uma forma que é agressiva, que me faz ter dificuldade em dizer o que tenho para dizer, que me sinto muito sozinha, não existe nenhuma realidade partilhada. Praticar autocuidado pode significar eu, na próxima vez que eu estou em confronto com esta pessoa, de exprimir as minhas emoções e necessidades. Isso é autocuidado, isso é olhar para dentro e reconhecer quem eu sou. Né? Isto é que é autocuidado. Portanto, não é só ir de férias do meu trabalho, porque se nós limitarmos autocuidado a momentos fora do dia a dia normal, realmente ficamos muito limitados e dura pouco tempo. Né? O verdadeiro autocuidado acontece espetacular. Ok. Mia, estás aí? Sim, estou aqui. Estava a dizer, eu acho que tu não me ouviste, mas não dispensando irmos de férias, fazermos retiros, irmos sair com as amigas. Isso são tudo estratégias super válidas, mas se só fizermos isso, não chega. Aliás, há outra coisa. Ok. Certo. A outra coisa consegue-nos preencher mais, não é? E dar mais estabilidade. É mais duradouro, é mais duradouro. Uhum. Ok. E tendo tu 3 filhos, um marido e uma profissão tão ativa, como é que encontras tempo para diariamente trabalhares no teu autocuidado? Sendo que tens tantas necessidades para suprir, não é? Sim, não, eu tenho muita clareza em relação de comunicar conscientemente sobre as minhas necessidades, não é? Portanto, eu tenho muita clareza na minha comunicação com o meu marido, com os meus filhos, e isso, como é algo, uma dinâmica que acontece lá em casa, isso torna-se muito mais fácil. Existe muita colaboração e uma facilidade de falar sobre estas coisas. Quer dizer que nunca há conflito, comunicação muito consciente, não é isso que estou a dizer. Mas não vejo isso como difícil. Para mim, também temos aqui não é, um ambiente de colaboração. Por exemplo, eu agora estou uma semana na Suécia, o Pedro está com os miúdos lá em casa. Isso essa organização não é difícil, é uma questão de eu exprimir as minhas necessidades, é? De conectar com os meus pais, de estar um bocadinho com os meus pais, com a minha irmã e os meus sobrinhos, né? E o Pedro e os miúdos também exprimirem quais são as suas necessidades. Eu proponho uma semana, eles partilham e depois organizamos com tranquilidade, não é? Acho que isto é que muitas vezes nos também sentem muita culpa de pedir, não é? Se vamos falar de tempo fora da família, sentem muita culpa do pedir e não confiam
o suficiente na pessoa com quem vão deixar os filhos. Isso é outra aprendizagem que temos de fazer, muitas vezes como mães, de confiar que nem tudo tem que ser feito à nossa maneira e que há outras pessoas que conseguem cuidar dos nossos filhos, mesmo que não seja tão bem como nós, mas sabem cuidar e faz bem a toda a gente. Sim, e as saudades são ótimas. Por acaso, posso até partilhar uma situação recente em que eu me ausentei, a minha filha tem 3 anos, eu ausentei-me. Aquilo foi tipo, ele estava mesmo com saudades e aquele abraço soube mesmo bem, e eu também estava com saudades dele. E eu pensei, bem, se calhar tenho que ficar mais vezes fora, que é para sentir este calor e este aconchego, não é? Que faz bem às duas partes. Sim, eu costumo dizer, desde os meus filhos, desde que são muito pequeninos, digo sempre que saudades significa que gostamos mesmo muito uns dos outros, não é? Senão não teríamos saudades. Portanto, saudades, assim, a raiz da saudade é uma coisa muito boa, muito, muito bonita e precisamos de a sentir, embora ela possa doer, obviamente, não é? Mas acho que às vezes nós mães achamos que os nossos filhos vão sofrer mais do que eles realmente sofrem. E queremos salvá-los disso. Que não faz muito. É. Certo. Ia-te pedir para deixares aqui uma mensagem, quer dizer, já deixaste tantas, mas mais uma assim, para as mães que estão assim a iniciar esta jornada no seu autoconhecimento e que ainda estão aqui na busca da sua melhor versão, tropeçando aqui das suas emoções, numa comunicação um pouco clara, mas em direção a um estado mais consciente sobre si próprias e sobre as suas relações e os outros. Eu não ouvi o início daqui da pergunta. Não tem problema. Ia-te pedir, por favor, para deixares uma mensagem assim de inspiração às mães que, no fundo, estão a iniciar esta jornada de autoconhecimento, mas que ainda estão aqui a tropeçar nas suas próprias emoções, que esta comunicação ainda não é muito clara, mas estão a desbravar o caminho para um estado mais consciente delas próprias e das relações à volta. São sempre a nossa melhor versão naquele momento. Não é? Neste momento eu não consigo ser melhor do que sou. Se calhar que se eu comparar com um momento mais à frente, consigo ser melhor, seja lá o que for isso. Mas assim, a coisa mais importante que temos para fazer, para nós podermos comunicar de uma forma consciente, para nós podermos escolher estratégias que funcionam para nós, para nós podermos fazer escolhas do que fazer, da forma de nos relacionarmos com os nossos filhos, com os nossos companheiros, as nossas companheiras, amigos, pais, para nós conseguirmos fazer escolhas conscientes e ações conscientes e utilizarmos uma comunicação autoconhecimento, desaparece de vez em quando. Temos que saber quais são as nossas necessidades. Não há volta a dar. E o que eu vejo mais aí é pessoas a irem experimentar uma série de coisas e depois dizem não funciona. A fazer uma série de coisas que, ok, até é engraçado, mas não se sentem melhor e não sentem que estão a crescer. Mas é porque estão a começar no fazer e não no descobrir quais são as necessidades. Não é? Portanto, é separarmos isso. Ok, isto é uma estratégia. Se eu tenho fome, a minha necessidade é alimentar. Eu posso escolher N estratégias. Posso comer pizza, posso comer gelado, posso comer alface, posso comer cenoura, posso comer um bife, posso comer bolonhesa, vegetariana, whatever. Há muitas estratégias para satisfazer a mesma necessidade.
Portanto, o trabalho, o primeiro trabalho é sempre esse, ok? Toda a gente que está aqui, eles entrar e ficar porque esta não estava a ser uma boa estratégia naquele momento para satisfazer uma necessidade, né? Portanto, este pensar constante, quando nos vem uma proposta, imagina, vem uma proposta de um retiro no feminino na Índia com a Mia, que é uma coisa que eu tenho feito várias vezes. Ok, parece engraçada, de repente fico cheia de vontade de ir e até me inscrevo e pago muito dinheiro e organizo tudo, mas para isso realmente ser uma escolha consciente, eu tenho que pensar, ok, a Mia vai fazer um retiro na Índia e até tenho vontade de ir, mas quais são as minhas necessidades neste momento? Ok, tenho necessidade de conexão, de uma realidade partilhada com outras mulheres, tenho uma necessidade de experiência e novidade, tenho uma necessidade de mais tranquilidade. Ok, estas necessidades. A estratégia de ir ao retiro com a Mia é uma boa estratégia para nutrir essas necessidades? Até, até. Portanto, este Ok. Estás-me a ouvir agora? estou, agora tenho. Sim, ok. Aqui só duas últimas perguntinhas para terminar. Hum, Queria perguntar como é que surgiu a ideia de escrever os últimos dois livros, Tu és brilhante e adoro-te tal como és. Hum, E quem quiser trabalhar contigo, de que forma é que eu posso fazer? ok. É isso. Então, os livros Tu és brilhante e adoro tal como és, eles surgiram através de umas histórias que o Pedro, o meu marido, contava aos nossos filhos quando eles eram muito pequeninos, principalmente aos dois rapazes. Histórias que depois se transformaram num livro que nós publicamos no Life Training, que se chamava Contos com Coaching. E nós tivemos um feedback, eu ajudei a desenvolvê-los para estar ali parentalidade consciente no meio de todas as histórias e as perguntas de exploração e agora adicionar também as notas para o leitor. E nós queríamos muito que isto chegasse a cada vez mais pessoas, portanto nós propusemos a Porta Editora, que era a minha editora, que já os meus livros foram publicados com eles, e eles gostaram do projeto e foi assim que começou e vem aí em princípio mais coisas. Assim, Bom, parabéns. nasceram assim, não é? Desse feedback dos nossos filhos primeiro, das pessoas, depois quando publicamos o primeiro livro, e estávamos a ver que havia aqui uma lacuna no mercado, que não há nada exatamente assim. Há muitos livros infantis excelentes, mas não que faz esse casamento verdadeiro entre o desenvolvimento pessoal, parentalidade consciente e algo que realmente faça sentido para as crianças, sem ser uma lição de moral, porque não, nós queremos que seja isso, não é? Porque as histórias têm muitas mensagens para os adultos também, não é? Estas histórias ensinam sobre a comunicação consciente, embora muitos adultos não se apercebam disso que também estão a aprender coisas com as histórias. Para quem quer conectar comigo fora das redes sociais ou fazer uma formação assim, o próximo evento que vou fazer é dia 10 de fevereiro, vou estar no mapa, que vai ter o nome do Cia Espetaculares, vai estar lá o Marcos Piangés, Pianges, já sei o que fica a pronúncia, o Eu vou lá Raminho, o Sérgio estar. Machado Vaz, a Larissa, vais lá estar ótimo. Portanto, se quiserem estar lá, também vai haver assim muita interação com o público, é dia 10 de fevereiro, podem entrar. Eu acho que o mapa, eles já colocaram aqui uns comentários no mapa Family, podem estar na página, tem mais informação. E depois temos as certificações em parentalidade consciente nível 1 e nível 2. Mais informação sobre isso, basta entrar aqui no meu perfil no Instagram, tem um destaque onde chegam essa informação. Também faço algum acompanhamento de um para um,
Uhum. Faço não tenho assim muitas vagas para isso, mas existe, se alguém tiver interesse nisso também é uma questão de enviar uma mensagem, mas o meu principal trabalho passa por escrever e por os eventos maiores a palestrar, com o mapa e as certificações em parentalidade que acontecem no Ok. Instituto de Lisboa. Mia, muito obrigada pelo teu tempo. Foi um prazer poder estar aqui e partilhar estes minutos contigo. Tenho a certeza que as pessoas que nos acompanharam receberam assim imensos insights de valor. É mesmo uma honra poder-te estar à conversa contigo. E queria dizer-te obrigada, porque não tenho muito mais o que dizer, é só mesmo. Obrigada, eu. Obrigada E por também teres aceito o convite. muito sucesso aqui para o teu projeto. Ok, Obrigada. obrigada. E obrigada aqui a todos os que nos viram hoje e que nos vão ver depois. Uma ótima semana para todos. Um beijinho. Obrigada. Adeus.